Fala galera do YouTube, esse é o canal Matemática Mais, eu sou o Enin. Na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET, volume 6, semana 2, nono ano de matemática, tudo bem? Então peço que você dê seu like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para ficar por dentro das novidades, combinado? E o assunto dessa semana são as relações métricas no triângulo retângulo, né? Aqui nós temos um triângulo retângulo, e foi traçada aqui uma altura em relação à hipotenusa que dividiu esse triângulo retângulo em dois triângulos semelhantes, né? Esses dois triângulos menores aqui. E aqui nós estabelecemos algumas relações sobre essas medidas dos lados aqui, né? Dos triângulos semelhantes, porque são lados congruentes, né? Se os triângulos são semelhantes, eles têm as mesmas medidas das aberturas dos ângulos internos, então tem as mesmas propriedades. Então aqui foram traçadas algumas relações, né? Aqui o triângulo ABC congruente ao triângulo HBA, né? Esse triângulo aqui com esse aqui, ó. Então as relações são, ó, A está para C, aqui é a hipotenusa, né? Aqui é o A hipotenusa aqui nesse triângulo é o C, então A está para C. B está para H, então aqui, ó, esse lado B aqui, ele é congruente a esse aqui, esse lado aqui que é a altura nesse triângulo menor, né? Então B está para H, então A está para C, assim como B está para H, assim como C está para M. Então, ó, C está para M, é o cateto menor aqui, o cateto menor aqui. Essas relações aqui nada mais são do que o princípio fundamental da proporcionalidade aqui, né? Regra de 3, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então aqui, ó, fazendo regra de 3 com essas duas primeiras relações aqui, ó, A vezes H é igual a B vezes C. Então aqui, ó, A vezes H é igual a B vezes C. Fazendo dessa primeira com a terceira, C vezes C ao quadrado, é igual a A vezes M. E fazendo das duas últimas aqui, ó, C vezes H é igual a B vezes M. Então eu deixo por conta de vocês conferir as outras aqui, né, as outras proporções, fazer as regras de 3 aqui nas relações. E como produto final dessas relações, nós temos essas relações resumidas aqui, né? Que são conhecidas como as relações métricas no triângulo retângulo. A vezes H é igual a B vezes C, C ao quadrado igual a vezes M, B ao quadrado igual a A vezes N, altura ao quadrado igual a M vezes N, C vezes H igual a B vezes M, e B vezes H igual a C vezes M. E o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vamos às atividades, né? Aqui eu coloquei, eu rotacionei esses triângulos aqui, né? Só para vocês perceberem a semelhança entre eles, né? Para ficar melhor perceptível aqui, ó. Então aqui esse triângulo seria esse e esse aqui. E esse outro aqui eu coloquei rotacionado aqui, ficou de costas, né? Mas dá para conferir até pela cor dos ângulos aqui, né? Esses ângulos em azul são todos iguais. O laranja aqui com esse aqui, né? São iguais. E os ângulos retos, né? No triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo ABC, a medida A da hipotenusa é igual a 20 cm e os catetos medem C 12 cm e B 16 cm. Utiliza as relações métricas no triângulo retângulo para determinar o que se pede. Letra A. As medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. M e N. Então, vamos fazer o esboço do nosso triângulo aqui, né? Nós temos que a hipotenusa, né, que seria essa aqui, esse lado aqui, né, em relação ao ângulo reto aqui do triângulo ABC, a hipotenusa ela mede 20 centímetros. Os catetos medem 12 e 16 centímetros, então 12 e 16.
Para calcular M e N, nós precisamos dessas medidas aqui, né? Então, nós vamos aqui em algumas relações trigonométricas aqui. E os dados que nós temos aqui, ó, A igual a 20, B 16, C igual a 12. Para calcular o M, nós vamos usar essa segunda relação aqui, né? B ao quadrado igual a vezes M. Então, qual que é a medida do B? 12. O B 16, né? Desculpa aqui, o C que vale 12. O B 16, então substituindo aqui na fórmula, o A 20, então eu fico com 16 ao quadrado igual a 20 vezes M. 16 ao quadrado, 256. M igual a 256 dividido por 20, né? Passando 20 que estava multiplicando aqui para o outro membro, dividindo. Então, M é igual a 12,8 centímetros. Então, essa é a medida do M aqui. E, para determinar o valor do N, nós vamos usar essa relação aqui, né? A primeira aqui, ó, C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, a medida do M foi determinada, 12,8. C ao quadrado igual a A vezes N. O C é 12. A 20, então 12 ao quadrado igual a 20N. 12 ao quadrado, 144, igual a 20N. N igual a 144 dividido por 20, que é igual a 7,2 centímetros. Então, completando aqui, 7,2. Completando as medidas aqui, então, 7,2 N e M igual a 12,8. A medida H da altura do triângulo relativa à hipotenusa. Então, essa medida H aqui, né, em relação à altura em relação à hipotenusa, é essa medida aqui. Então, nós vamos aqui nas relações aqui, né? Já que nós temos os valores de M e de N, nós podemos usar essa relação aqui, ó, H ao quadrado igual a M vezes N. Substituindo os valores, né? 12,8 vezes 7,2, eu fico com H ao quadrado igual a 92,16. Extraindo raiz quadrada, H igual a 9,6 centímetros. Então, a altura em relação à hipotenusa, 9,6 centímetros. Confira se a medida A da hipotenusa é igual a M mais N. Então, é só somar aqui, né? 7,2 mais 12,8 tem que ser igual a 20. Então, conferindo aqui, ó, 20 centímetros. Então, agora verifique o teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo. É só substituir as medidas aqui no teorema de Pitágoras. 20 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. 12 ao quadrado, 144. 16 ao quadrado, 256. 400 igual a 400. Então, conferido. Depois calcule as medidas do perímetro e da área desse triângulo. Então, o perímetro é a soma dos lados, né? Como nós temos os lados aqui, ó, 20, 16 e 12, então o perímetro vai ser 48 centímetros, perímetro desse triângulo, a soma da medida dos lados. E a altura, nós sabemos que é a base, a área, né? No caso aqui, a base vezes a altura dividido por 2. Então, substituindo aqui, 20 vezes 9,6 dividido por 2, eu fico com 96 centímetros quadrados como área desse triângulo. Em um triângulo retângulo que possui medida do maior lado igual a 13 centímetros e um dos catetos medindo 5 centímetros, determina as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, aqui, ó, o nosso triângulo aqui, né? A medida do lado maior, 13 centímetros. Então, aqui, 13 centímetros. Um dos catetos medindo 5 centímetros. E o outro que nós não sabemos a medida. E nós precisamos determinar as medidas de M e de N. Então, nós vamos
Para determinar as medidas de M e de N, nós precisamos saber a medida desse cateto B aqui, né? Então, vamos aplicar a fórmula de Pitágoras, aqui, o teorema de Pitágoras, substituir nos valores 13 ao quadrado igual a b ao quadrado mais 5 ao quadrado. 13 ao quadrado é igual a 169 e 5 ao quadrado igual a 25. Então, eu fico com 169 igual a b ao quadrado mais 25. B ao quadrado, então, será igual a 169 menos 25. Apenas passei o 25 para o primeiro membro com sinal oposto. B ao quadrado, 169 menos 25, 144. Agora, extraindo a raiz quadrada, né, dos dois lados da equação, eu fico com B igual a 12. Então, a medida desse lado aqui é igual a 12, certo? Agora sim, nós podemos calcular as medidas de M e de N. Vamos lembrar das relações trigonométricas aqui, ó. Nós temos aqui que C ao quadrado é igual a vezes M. Então, aplicando aqui, né, o C é igual a 13, é igual a 5, desculpa, o C é igual a 5, e o A sim é igual a 13, então 5 ao quadrado é igual a 13 vezes M. 5 ao quadrado, 25, igual a 13M. Então, M será igual a 25 dividido por 13, que é igual a 1,923, não é uma divisão exata, nós vamos arredondar para 1,92. Então, a medida de M, 1,92. E o N, nós vamos usar essa relação aqui. B ao quadrado igual a vezes N. O B vale 12, né? Nós descobrimos o valor dele, igual 12 ao quadrado igual a 13 vezes N. Então, 13 vezes N igual a 12 ao quadrado, 144. O valor de N será 144 dividido por 13, que é igual a 11,0769, que nós vamos aproximar para 11,08. Então, estão aí as medidas. 1,92, 11,08. Para quem quiser conferir, né, se M mais N é igual a A, né, é só somar os dois valores aqui, né? Aqui visivelmente 1,92 mais 11,08 é igual a 13. Então, está determinadas as medidas, as projeções de M e de N sobre a hipotenusa. Num triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 10 cm e um dos catetos mede 8 cm. Calcule a medida da altura do triângulo relativa à hipotenusa, do seu perímetro e da sua área. Então, vamos ao nosso velho e bom triângulo retângulo aqui. Nós temos algumas medidas aqui, né? Então, a hipotenusa mede 10, um dos catetos mede 8, e nós precisamos calcular a altura, né, que é H, o perímetro e a área. Então, para determinar tudo isso, nós precisamos da medida do outro cateto, desse cateto aqui, ó. Então, vamos recorrer ao nosso bom e velho teorema de Pitágoras. A é igual a 10, B é igual a 8 e C nós vamos descobrir. Então, 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais C ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, 8 ao quadrado, 64, mais 100 é igual a 64 mais C ao quadrado. C ao quadrado será igual a 100 menos 64, né? Passei aqui o 64 para o primeiro membro com sinal oposto. Então, C ao quadrado igual a 100 menos 64, 36. C será igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Então, esse lado aqui vale 6. Agora, vamos ao H, né? Então, nós vamos lá nas relações métricas e vamos ver onde que nós podemos, qual que nós podemos usar aqui para encontrar a medida do H. Então, nós vamos aqui, ó. Tem vários aqui, né? Mas a mais que nós podemos ir mais diretamente ao assunto seria essa aqui, ó.
A vezes H é igual a B vezes C. Nós temos a medida de A, temos a medida de B e temos a medida de C. Então, aplicando, A vezes H é igual a B vezes C, A é igual a 10, 10H é igual a 8 vezes 6, né? Ó, B vezes C, 8 vezes 6. Fico com 10H é igual a 48, H é igual a 10, 48 dividido por 10, que é igual a 4,8. Então, a altura aqui, ó, 4,8, né? Posso até colocar aqui e ir completando aqui. E o perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, 10 mais 8 mais 6, que é igual a 24 centímetros. Então, o perímetro desse triângulo mede 24 centímetros. A área, base vezes altura dividido por 2. Então, nós podemos usar qualquer uma das bases aqui, ó. Nós vamos usar essa aqui, né, em relação à hipotenusa, substituindo aqui, ó. A base, então, que nós vamos usar vai ser o lado A, né, que é 10, vezes a altura, que nós descobrimos que é 4,8, dividido por 2, que dá 24 centímetros quadrados. Coincidentemente, os números coincidiram aqui. Uma das diagonais do retângulo o divide em duas partes iguais, formando dois triângulos retângulos. Calcule a medida da diagonal de um triângulo que possui 48 centímetros de comprimento e 4.320 centímetros quadrados de área. Então, um retângulo, né? Ele tem um dos lados 48 centímetros, tem uma diagonal, né, que nós vamos calcular a medida dessa diagonal e vamos colocar os dados que nós temos aqui, né? Nós sabemos que a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então, aqui nós temos aqui, ó, nós temos que um dos lados mede 48. Então, pode ser base, pode ser altura, né? Nós não sabemos, não especificou aqui. Vamos dizer que seja a altura, né? Então, nós vamos usando aqui, ó, base vezes altura, né? Se a altura for 48 vezes a base, é igual à área, que é 4.320. A área aqui, ó, né? O comprimento do... um retângulo que possui 48 centímetros de comprimento, né? Então, 48 de comprimento, vezes a sua base, né? Vezes o outro lado, que é igual à área, 4.320. Então, desenvolvendo isso aqui, eu fico com B igual a 4.320 dividido por 48, que é igual a 90. Então, nós temos um valor aqui de 90 centímetros, né? Então, nós podemos concluir que a base seja 90 e a altura seja 48, certo? Agora, vamos calcular o valor da diagonal aqui, né? Vamos chamar essa diagonal aqui de A, né? Então, formou-se agora um triângulo retângulo aqui, ó, perfeitamente. Vamos chamar essa diagonal aqui de A, né? Aqui seria um cateto e outro cateto. Então, vamos ao nosso bom e velho teorema de Pitágoras. O A eu quero calcular, tem as medidas do B dos dois catetos. Então, vou substituir aqui, né? Um cateto vale 90, o outro 48. Então, A ao quadrado é igual a 48 ao quadrado mais 90 elevado ao quadrado. Fazendo as contas aqui, 48 ao quadrado, 48 vezes 48, 2.304. 90 vezes 90, 8.100. Quando eu somo esses valores, eu fico com A ao quadrado igual a 10.404. Mas eu preciso saber o valor de A, né, que é a diagonal aqui, ó. Então, eu vou extrair raiz quadrada dos dois lados e eu fico com A igual a 102 centímetros, certo? Então, descobri o valor, a medida da diagonal aqui que divide o retângulo. A figura mostra um edifício que tem 12 metros de altura, com uma escada colocada a 5 metros de sua base, ligada ao topo do edifício.
Qual é o comprimento da escada? Então, aqui é o edifício de 2 metros, a escada está 5 metros da base e ela vai até lá no topo. Então, nós precisamos descobrir o valor da escada aqui e nós podemos notar que nós temos aqui um triângulo retângulo. Isso é ótimo, isso é muito bom. Isso é uma das melhores notícias que nós podemos receber. Então, aqui forma um ângulo reto. A escada seria a hipotenusa, a altura do prédio, o cateto, a distância da escada do prédio, o outro cateto. Então, eu vou chamar aqui de A, eu vou chamar esse cateto aqui de B e o outro cateto de C. Vamos novamente ao Teorema de Pitágoras. Então, tem a medida dos catetos, ficou fácil, moleza, Então, substituindo aqui, 5a ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. A ao quadrado igual a 5 vezes 5, 25, 12 vezes 12, 144. A ao quadrado igual a 25 mais 144, 169. E, extraindo raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de A ao quadrado igual a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169, 13. Então, a medida da escada, o comprimento da escada, 13 metros. Certo? Tranquilo. Então, eu te agradeço pela paciência, pela preferência e convido você a continuar conosco aí nas atividades do PET no canal Matemática Mais. Tudo bem?